Olá, aqui é a Bia Amorim, eu sou coach de gestores do esporte e nesse canal eu falo sobre gestão do esporte na prática do dia a dia. Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que de vez em quando surge, que é: vale a pena eu protocolar projetos nas leis de incentivo ao esporte e usar essa verba dentro da minha associação ou da minha empresa? Bom, eu vou fazer esse vídeo baseado muito na minha própria experiência. Então considere que este vídeo aqui é uma manifestação da minha opinião. Que aí você pode concordar com as coisas que eu vou dizer ou você pode discordar de mim. Então, de novo, estou baseando aqui muito das experiências que eu vivi, ok? E aí você fica livre para poder buscar outras referências e formar sua própria opinião para saber se vale a pena ou não investir nas leis de incentivo. Então, de cara, para responder essa pergunta, vale a pena investir? Eu acredito que sim. Acredito que as leis de incentivo, elas são ótimas opções para alguns tipos de empresa, mas elas não são para todo mundo e nem em todos os momentos de jornada de cada pessoa. Então, por que eu acredito nisso? Porque muita gente deposita a sua esperança de sustentabilidade financeira da sua empresa, da sua associação, nas leis de incentivo. Acontece que essas leis, elas são bastante burocráticas e bastante difíceis de serem executadas. E contar só com essa forma de remuneração pode ser muito arriscado para você conseguir sustentar um projeto, uma empresa, no longo prazo. Bom, esse vídeo ele é para quem já sabe o que é lei de incentivo ao esporte, lei de incentivo fiscal, enfim, para quem já conhece sobre isso. Se você ainda não conhece, aqui no canal eu ainda não tenho nenhum vídeo falando sobre isso, mas você pode dar uma pesquisadinha aí no Google ou aqui mesmo no YouTube para poder ficar mais por dentro do que são, né, as leis de incentivo. E o que eu acredito? Então eu vou direto para a questão das vantagens e dos benefícios, porque que eu gosto da lei de incentivo quando ela está bem colocada dentro do projeto, dentro do modelo de negócios que aquela empresa determina. As leis de incentivo, elas são uma forma de realmente você conseguir patrocínio e angariar recursos para sustentar ali um projeto que você esteja desenvolvendo. Eu tô com a minha colinha aqui, por isso que de vez em quando você vai me ver olhando para baixo. E aí, você tendo recurso financeiro, você consegue atender mais pessoas e ampliar os seus projetos para que cada vez mais pessoas estejam ali frequentando a sua associação. Então, sim, esse é um ponto super positivo. O que eu não concordo com essa parte? Já falei lá no comecinho, é quando você conta só com as leis de incentivo para poder sustentar a sua associação, a sua empresa. Por quê? Se a lei de repente acaba, se os patrocinadores decidem desistir do patrocínio ou se alguma coisa acontece que você não pode mais contar com os recursos da lei de incentivo, de que forma você vai conseguir se sustentar? Então, essa é uma das minhas primeiras ressalvas. O que eu acho que é muito importante? Antes de protocolar projetos nas leis de incentivo, é importante que a sua empresa ou a sua associação já tenha um projeto independente. Ela já se sustente de alguma maneira sozinha, sem patrocinador, sem leis de incentivo, sem outros órgãos públicos, nem que seja para você ter uma manutenção mínima. Que seja ali você tenha uma verba de R$ 500 para conseguir passar alguns meses. É um mínimo, eu acredito. É muito pouco até, mas é tão pouco. Mas esse exemplo ele cabe para a maioria das associações, porque a maioria das associações tem R$ 0 para conseguir se sustentar. Então, sempre dependendo de outras formas de remuneração para ter essa sustentabilidade. Então, voltando, o que eu acredito? É importante você ter uma base primeiro, sozinho, independente, antes de querer usar as verbas das leis de incentivo. As leis de incentivo, como outra vantagem, acabam dando muita credibilidade para a associação ou para a empresa, porque de certa forma ela gera um crescimento. O profissional, o gestor que está ali à frente do projeto vai precisar aprender muitas coisas, vai precisar escrever projeto, estudar algumas leis, entender um pouquinho pelo menos da parte contábil da associação, vai aprender a prestar contas, vai aprender a desenvolver um portfólio, a vender a associação, a vender o projeto. Então, tudo isso acaba dando um crescimento em termos de gestão para a associação que é muito positivo e gera uma credibilidade perante outros patrocinadores, por exemplo, ou outras pessoas que ali de alguma forma
fazem parte desse meio em que a associação está inserida. Então, as leis de incentivo ela acaba forçando um pouco a entidade que está protocolando o projeto a melhorar a sua gestão. E eu acredito que esse ponto ele é muito positivo e uma grande vantagem. Além disso, a empresa no longo prazo, quando ela começa a protocolar ali os seus projetos, ela acaba tendo ganhos, porque passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos em que ela está ali consolidada nas leis de incentivo, ela vai conseguindo manter alguns patrocinadores que vão ficando ao longo do tempo, os projetos vão sendo continuados, vão sendo renovados. E tudo isso pensando em longo prazo é um ponto muito positivo para a associação, porque isso gera estrutura para a associação. Então, eu não tenho dúvidas que as leis de incentivo elas são um grande potencializador de projetos esportivos e tudo mais. Qual é o porém disso tudo? É muito difícil você conseguir protocolar um projeto, conseguir captar, conseguir executar esse projeto, conseguir finalizar esse projeto sem conhecimento, sem tempo, sem investimento financeiro, inclusive. Então, o trabalho que se dá para poder protocolar um projeto não é para qualquer pessoa. Uma pessoa que nunca trabalhou com isso, que não tem muito conhecimento, não tem muito relacionamento ainda dentro da área do esporte, dificilmente vai conseguir de uma hora para outra protocolar um projeto. É claro que ela vai ser capaz de protocolar um projeto, mas isso leva um tempo. Não é à toa que as maiores captadoras dos projetos de leis de incentivo, ou os maiores captadores, já são os grandes clubes, já são aquelas associações que de alguma maneira já têm algum dinheiro, já têm uma estrutura, já têm uma equipe formada que consegue facilitar esse processo de desenvolvimento de um projeto e com isso consegue elaborar mais rápido, captar mais fácil, ter abertura para conversar com os patrocinadores, ter gente para poder executar esse projeto lá dentro, enfim. Então, essa ideia de que o projeto de lei de incentivo é uma forma de quem é pequeno, das pequenas associações conseguirem ter sustentabilidade, ela é um pouquinho falaciosa. Porque, na verdade, quem tem mais dinheiro é que vai conseguir captar mais dentro das leis de incentivo. A gente tem as exceções, obviamente, sempre é possível desviar dessa rota, mas esse é o padrão, esse é o caminho comum. Então, pegando nas fases aqui de execução de um projeto de lei de incentivo e coloca no nível que você quiser, seja um projeto de lei de incentivo em nível municipal, em nível estadual ou em nível federal, não importa. A elaboração envolve a escrita de um projeto. Para escrever esse projeto, a pessoa precisa ter conhecimento, pelo menos o básico da legislação ali que está envolvida com aquela lei de incentivo. Então, vai estudar um pouquinho, o mínimo do direito. Além disso, tem a parte orçamentária, que é ligar para as empresas, entrar em contato, pedir orçamento, esperar essa fase orçamentária, eles mandarem, aí tem que vir toda dentro de uma estrutura padronizada que a própria lei exige e tudo mais. Tudo isso vai tempo. Aí, na hora de protocolar o projeto, a própria associação já precisa estar toda bem estruturada em termos de documentação, estar com tudo regulamentado, todas as certidões negativas em dia, ou seja, essa parte de administração da associação, da documentação da associação também precisa estar redondinha. Poucas são as associações que têm essa documentação bem feita logo de cara, assim. É um tempo realmente para se conseguir entender o que é que a associação precisa e como se faz para regulamentar em termos documentais. Beleza, o projeto foi elaborado, ele foi protocolado no órgão responsável, entra a fase de análise para ver se esse projeto vai ser aprovado ou não. Se você é uma pessoa que não tem nenhum relacionamento, você vai ter que esperar essa aprovação na fila dos meros mortais. Por quê? Porque essa aprovação acontece muito embasada em indicações políticas, alguém que conhece alguém que favorece a aprovação do projeto. Tem a questão de quem já tem um patrocínio em vista, passa na frente da fila de aprovação do projeto. Eles estão buscando facilitar cada vez mais a aprovação e tirar um pouco da politicagem do meio. Mas estamos no Brasil, não é? Você sabe como funciona e, infelizmente, esse processo de aprovação dos projetos ainda envolve muito dessa questão política. Uma vez que o projeto está aprovado, ele entra em fase de captação. Ai, ai.
Essa é a fase que é mais difícil para quem é mero mortal. Por quê? É muito difícil se chegar nas grandes empresas. Se a gente pegar, por exemplo, as empresas que estão aptas a patrocinar projetos esportivos, pensando na lei de incentivo federal, que são as empresas que têm o seu faturamento ali baseados no lucro real, essas empresas precisam faturar mais ou menos 80 milhões. Eu não sei você, mas eu ainda no patamar que eu estou na minha vida, eu não consigo ter acesso a uma pessoa gestora que toma decisões de uma empresa grande que fatura mais ou menos 80 milhões de reais. Então, percebe que esse acesso a chegar nas grandes empresas, ele é muito dificultoso. Muitas vezes a pessoa desenvolve um projeto legal, um projeto esportivo bacana, que está bem aprovado, ele está bem desenhado, tem um portfólio lindo de apresentação e a pessoa não consegue passar da porta do estacionamento da empresa onde ele vai buscar o patrocínio. A pessoa não consegue sair da secretária, porque a secretária não passa para frente. Ou seja, chegar nas grandes empresas é um trabalho de captação de clientes, né? Tem toda uma estrutura, vai um tempo de captação. Tem gente que já trabalha com isso, tem gente que já tem familiaridade com esse tipo de coisa, tem gente que já tem relacionamento com grandes empresários e essas pessoas vão ter naturalmente uma facilidade maior para chegar nessas empresas. Os meros mortais vão precisar de mais tempo, vão precisar se esforçar mais para poder vender o projeto. Não é que é impossível, é super possível. Já vi inúmeros casos e tem muitas associações que fazem isso. A questão é o tempo e a dedicação para poder vender esses projetos, isto é, captar a atenção de patrocinadores de grandes empresas, ele é mais longo. O processo ele é um pouquinho mais longo. É possível, mas é mais longo. Bom, aí, beleza, consegui, fiz todo ali o meu processo de poder vender o meu projeto. Primeiro, né, ter que elaborar aquele portfólio bonito para poder apresentar. Suei, ralei pra caramba para conseguir um patrocinador. Esse patrocinador, por causa do formato ali de pagamento, dos impostos e da tributação, ele vai, por exemplo, corresponder a 20% do meu projeto, que é aquilo que eu preciso. Então, vamos supor que meu projeto custou 100 mil reais, para ser um exemplo bem prático aqui. Aí você ralou para conseguir esse patrocinador que ele vai te dar, no fim das contas, 20 mil reais. Você vai ter que começar todo esse processo de novo, aliás, continuar esse processo de captação para ir picando e pegando vários patrocinadores que vão poder compor esse patrocínio geral. Pode acontecer, obviamente, de uma ou duas empresas conseguirem patrocinar o seu projeto integralmente. E pode acontecer que você não encontre. Então, você vai precisar de várias empresas para fazer isso. É já o que acontece no patrocínio formal, sem a lei de incentivo para isso. Mas é algo que acaba sendo desgastante, porque a hora que você comemora que você conquistou uma empresa, você sabe que você tem um longo caminho ainda para percorrer para poder conseguir captar o restante do valor. Bom, e aí depois, tem um ponto interessante. Nessa fase de captação, uma única empresa que ela tem um potencial de patrocínio grande para patrocinar vários projetos ou projetos que custem mais alto, essas empresas elas têm uma concorrência, né? Os projetos vão concorrer para poder chegar dentro daquela empresa. Quem já tem um projeto mais bem estruturado, com histórico melhor, que já tenha executado vários projetos, que já tenha um certo tipo de relacionamento com essa empresa ou com outras empresas que são interessantes, né, para esse meio, esses projetos eles vão ter mais chances de atrair a atenção do patrocinador. Ou seja, além de ter todo esse trabalho para chegar nas empresas, muitas vezes você consegue chegar, mas tem que lembrar que outros projetos também estão concorrendo por aquela verba. Então, eu tô colocando aqui um cenário, não é para te desmotivar nem para ser muito catastrófico, mas só para que você esteja a par do que é protocolar um projeto na lei de incentivo a hora que você decide fazer isso. Nem vou entrar muito no mérito de depois que você conseguiu captar, e tem a fase de execução, que tem todo o trabalho de execução, tem os seus relatórios, tem a boa gestão que precisa ser executada, e depois ali no fechamento, a entrega do projeto, prestação de contas, que você precisa também ter transparência e tudo mais, porque aí eu acho que são outros caminhos, aí o projeto já tá rodando. O ponto geral, eu acho que é onde a maioria das empresas travam é a questão da elaboração do projeto, depois a aprovação e, por fim, a questão da captação.
Então, o que eu quero dizer com todo esse vídeo? Acho que é um dos vídeos mais longos que eu tô gravando aqui no canal para falar sobre a lei de incentivo. A lei de incentivo, na minha opinião, ela vale muito a pena. Mas você precisa ter uma clareza muito grande de que ponto a sua empresa está. E em que momento esse projeto de lei de incentivo vai entrar para te favorecer. Então, contar com ele, só com ele, é muito arriscado. E para montar um projeto de lei de incentivo é preciso ter um planejamento de longo prazo, pensando em quanto tempo você vai demorar para poder elaborar cada uma dessas etapas. Dentro do meu trabalho, como que eu ajudo os gestores que me procuram para trabalhar especificamente essa questão das leis de incentivo? Porque eu não trabalho com a elaboração em si e nem com formalização da associação. Muita gente me procura achando que eu faço esses tipos de trabalho e eu não mexo com essa parte mais técnica. Qual é o meu trabalho? Ajudar o gestor a entender qual é o momento que ele está, qual é o tamanho que ele está, para onde essa associação está caminhando, então elaborar um bom plano de negócio, saber o que ele precisa agora neste momento, e aí tomar a decisão, vou protocolar na lei de incentivo ou não vou protocolar, porque este não é o momento e eu posso esperar e fazer mais para frente. Então eu ajudo o gestor a tomar essa decisão de uma maneira planejada. E também, se o gestor precisar se desenvolver, nossa, eu preciso realmente ser uma pessoa que preciso estar mais bem relacionada no meio, eu preciso conversar melhor, vender melhor o meu projeto já tá bom, mas eu preciso falar melhor dele ainda, como chegar nos patrocinadores, enfim. Então, toda essa é a parte do meu trabalho. Para elaborar o projeto, para poder captar recursos, existem várias assessorias hoje que fazem isso. Empresas especializadíssimas nessa parte, que eu super recomendo que se você quer trabalhar nessa área e mexer com projetos, seja bem bacana que você procure uma dessas assessorias, porque fazer com ajuda acaba sendo muito mais fácil. Dá para fazer sozinho? Dá. Dá para levar, dá para fazer. Só vai ser mais trabalhoso. Então, com essa ajuda de assessorias, acaba facilitando. E se eu puder te ajudar nesse passo anterior, que é estratégico e fundamental também, eu estou à disposição. Deixa suas dúvidas, deixa suas dificuldades que você passa em relação a essa questão das leis de incentivo e da gestão de associações ou de empresas de uma maneira geral para eu poder trazer esses temas para os próximos vídeos. E vamos juntos, então, profissionalizar cada vez mais a gestão desse nosso esporte. Até o próximo vídeo. Tchau!